Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai dar uma revisada sobre o conteúdo que a gente viu nas aulas passadas. E também a gente vai dar uma pequena introdução nos assuntos que nós vamos ver nas próximas aulas também. Quando a gente estava em sala de aula, a gente viu um pouco sobre o que é a história, para que serve a história, qual é o papel do historiador, né? O que ele estuda, como é que ele trabalha. A gente viu também sobre as fontes históricas, a gente viu a classificação das fontes históricas, que pode ser fonte oral, fonte material, fonte visual, fonte escrita. A gente também viu o papel dos sujeitos históricos dentro dessa história. E eu também falei para vocês que a história ela tem uma divisão, né, que é a visão tradicional da história. Essa visão tradicional da história é como se ela fosse uma linha do tempo. E essa linha do tempo, ela vai iniciar com a pré-história. Depois da pré-história, nós vamos ter a Idade Antiga. Depois da Idade Antiga, Idade Média. Depois da Idade Média, Idade Moderna. E depois nós vamos ter a Idade Contemporânea. Então, cada fase dessa tem as suas características e tem os seus marcos iniciais, né? Por exemplo, no fim da pré-história, o ser humano ele já tinha desenvolvido a escrita, e esse vai ser o marco inicial da Idade Antiga. O finalzinho da Idade Antiga, nós temos a queda do Império Romano. Isso vai fazer com que a Idade Antiga termine e se comece a Idade Média, e assim sucessivamente. Cada idade vai ter o seu marco inicial. No sexto ano, nós vamos estudar mais sobre a pré-história e sobre a Idade Antiga. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre essa pré-história. Quais são as características da pré-história? Primeira coisa que nós temos que saber, a pré-história ela tem uma duração muito longa, né? Se a gente vivesse na pré-história, a pré-história sozinha, ela poderia contemplar a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, porque a pré-história durou muito tempo. Então, a pré-história, por ela ter durado muito tempo, ela também vai ser dividida em algumas partes. A primeira parte vai ser o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. A segunda parte, nós vamos ter o Neolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Polida. E por último, nós vamos ter a Idade dos Metais. No Paleolítico, nós vamos ter uma fase onde o ser humano ele era conhecido como caçador e coletor. Esse ser humano ele não tinha um lugar fixo. Esse ser humano ele precisava, ficar se locomovendo o tempo todo em busca de alimentos, em busca de abrigo. Por isso que a gente fala que o ser humano do Paleolítico ele era nômade, porque ele não tinha lugar fixo, ele tinha que ficar se movendo o tempo todo. E ele era caçador porque ele ainda não sabia preparar seus próprios alimentos, ele não sabia produzir seus alimentos, então ele tinha que coletar, ele tinha que ir atrás de frutos, de raízes, e também ele tinha que caçar grandes animais. Então vocês imaginam aí o perigo que era para o homem daquele tempo caçar com os grandes animais da megafauna, por exemplo. O ser humano do Paleolítico, ele vai utilizar como ferramenta, pedras lascadas. Por isso que esse período também pode ser conhecido como Pedra Lascada, Idade da Pedra Lascada, porque eles utilizavam muito esses instrumentos para poder caçar grandes animais, E vai ser nesse período também que o ser humano também vai descobrir o fogo, vai poder manusear o fogo. E o fogo vai ser muito importante. Imagina aí nas nossas vidas atuais o que seria da gente sem o fogo, Como é que a gente ia cozinhar, Como é que a gente ia, se aquecer em temperaturas baixas. Então, o fogo ele é muito importante para a gente. Então, quando o ser humano ele conseguiu desenvolver, esse fogo, ele vai poder cozinhar, ele vai poder se aquecer, Então ele vai poder fazer, seus próprios alimentos de determinadas formas. Segunda fase vai ser a fase do Neolítico. No Neolítico, o ser humano ele não vai ser mais nômade, ele vai ser sedentário. O que significa isso? Significa que o ser humano agora ele vai se fixar. Ele não vai precisar ficar se mudando o tempo todo, porque ele vai ter uma moradia fixa. E essa moradia, ela foi sobretudo, devido
ao desenvolvimento da agricultura. O ser humano ele vai desenvolver a agricultura neste período, que vai ser conhecida como a Revolução Neolítica. E essa agricultura, como a gente sabe, essa agricultura ela vai permitir que o ser humano ele produza seus alimentos, que ele possa, ter ali um espaço na sua casa, na sua moradia, para que ele possa plantar determinados alimentos e depois de um certo tempo ele possa também colher. E isso vai fazer com que ele tenha, ali um abastecimento próprio, que não seja necessário ele ficar se movendo o tempo todo para caçar e para coletar outros frutos, raízes, enfim. Então, essa Revolução Neolítica ela foi muito importante para que esse ser humano virasse sedentário, se fixasse com a sua família. Então, devido a isso, o Neolítico também vai permitir que o ser humano também crie laços com outros seres humanos, vivendo a partir de comunidades. Então, o ser humano ele vai conviver com outras pessoas, ele vai poder desenvolver uma melhor ferramenta para o seu trabalho, que vai ser a pedra polida, que não vai ser mais a pedra lascada, vai ser a pedra polida. E ele também vai poder desenvolver algumas peças de artesanato, que essas peças de artesanato vão ajudar no armazenamento de alimentos, de água. Então, esse vai ser o período neolítico. Na idade dos metais, o ser humano ele vai saber manusear muito melhor ferramentas de metais, como o ferro, como o cobre, que vão ser importantes também para a sua vida em comunidade. Então, agora, nós vamos revisar alguns pontos sobre a aula de hoje. Vamos observar algumas imagens do Paleolítico e do Neolítico e vamos observar também as principais características de cada período. Vamos lá! Então, vamos revisar alguns assuntos. Como a gente viu, a pré-história ela está dividida em 3 fases. A primeira fase, o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. A segunda fase é o Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. E a terceira fase, Idade dos Metais. Nessa imagem, nós temos uma representação do Paleolítico, que foi um período bastante longo da nossa história. Nessa época, como vocês podem observar na imagem, os homens viviam em cavernas, eles eram nômades, viviam se mudando, devido às temperaturas muito baixas, e eles também sobreviviam a partir da caça e da pesca e também de coleta de frutas, sementes, raízes e folhas. Por isso que eles foram conhecidos como caçadores e coletores. Eles também utilizavam pedra lascada para poder caçar grandes animais. Vocês também podem observar aqui na imagem, o ser humano ele estava já desenvolvendo o fogo. Como era a técnica para ele conseguir obter esse fogo? Uma das técnicas consistia em girar bem depressa um bastão de madeira e, através do atrito dessa madeira e da pedra, gerava calor, e a partir disso o fogo era produzido. E esse fogo, ele mudou muito a vida do ser humano, porque a partir do fogo ele conseguiu sobreviver em regiões geladas, ter luz à noite, conseguir cozinhar alimentos e tornar essa carne mais saborosa e de fácil digestão. Aqui nós temos a imagem de um animal já extinto, que é a preguiça gigante. A preguiça gigante era um animal que chegava a ter 6 metros de altura. Então, o ser humano da pré-história conviveu com muitos desses animais que hoje já estão extintos. Essa imagem que vocês observam é uma imagem do período Neolítico. No período Neolítico, o ser humano desenvolveu a agricultura
e também começou a domesticar e criar animais como cabras, ovelhas e bois. Como eu falei para vocês, a agricultura ela foi muito importante, né? Justamente porque permitiu que o ser humano possa produzir o seu próprio alimento e não precisar se mudar constantemente de lugar para obter esse alimento. Então, aos poucos, esse ser humano foi se tornando sedentário, ou seja, ele passou a se fixar num determinado território. Acredita-se, né, alguns historiadores falam que a agricultura ela foi desenvolvida pelas mulheres por meio da observação, né, elas puderam perceber que as sementes transportadas pelos pássaros germinavam e davam origem a uma nova planta. Então, a partir disso, o ser humano vai poder colher os seus próprios frutos e também não vai ser mais necessário tantas mudanças para caçar e para colher frutos e raízes. Aqui nós temos a imagem de uma cerâmica, né, que foi uma prática também do período neolítico. Os grupos humanos passaram a necessitar de recipientes onde pudessem armazenar água, armazenar comida. Então, essa cerâmica, ela veio atender a esta necessidade. Então, a cerâmica ela foi utilizada para fazer panelas, vasos, jarros, entre outros. A imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem de pinturas rupestres, que são representações realizadas pelos homens do passado, né? Os homens da pré-história. Então, eles utilizavam tinta extraídas da natureza para registrar suas caçadas, seus rituais religiosos e o seu dia a dia. Essas imagens, elas estão espalhadas em vários lugares do mundo, né? Aqui no Brasil nós também temos vários lugares que têm a presença dessas pinturas rupestres. Então são pinturas que são muito antigas, né? Que são antes do nascimento de Jesus Cristo. Então elas têm alguns anos de existência. São muito importantes para a gente poder conhecer um pouco sobre a vida do homem da pré-história, já que era um homem que não deixou nenhum registro escrito, mas eles deixaram pinturas, deixaram cerâmicas, deixaram pedras, deixaram fósseis. Então, a partir de tudo isso é que nós podemos imaginar como era a vida desses primeiros habitantes aqui na Terra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.